Olá, meus amigos, aqui é o Roberto Marinho, você está no canal Notícias Urgentes e comece se inscrevendo no canal para nos ajudar, para nos apoiar nesse projeto, nesse trabalho que tá, olha, demais, tá bacana mesmo. E no dia 9 de outubro estaremos lançando o nosso primeiro livro chamado Um Toque no Poema e já estamos vendendo já, e você é o nosso convidado para estar aqui no dia 9 de outubro no espaço DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. E hoje, olha meu amigo, para deixar o nosso dia mais alegre, temos aqui um convidado especial, um jovem rapaz que estuda economia, trabalha em um jornal online e vai falar um pouco sobre economia conosco. O nome dele é Gabriel. Gabriel de quê? João Gabriel Landim. João Gabriel Landim. Muito prazer, João Muito Gabriel. prazer. Eu agradeço a sua presença nesse trabalho aqui, né? Você que se esforçou, saiu dos estudos e veio correndo para cá para gravar conosco, né? Para apresentar e falar um pouco sobre economia, né? Isso mesmo. Você é de Eldorado, nasceu aqui ou veio para cá? Como é que é? Eu nasci em Porto Alegre e vim morar em Eldorado do Sul aos 7 anos de idade. Olha aí, ó, então veio para cá também, que nem eu, né? Isso. Muita gente, eu pergunto sempre isso para as pessoas, porque as pessoas acham assim, alguém está crescendo na cidade, já é da cidade, nasceu ali. Não, às vezes as pessoas criam aqui, né, um crescimento aqui ao longo dos anos, né? E esse pensamento por economia, cara, da onde veio? Por que surgiu isso? Economia, sabe? Isso veio da escola, né? Na escola a gente se envolve muito com assuntos de filosofia, de sociologia, de história, matemática, e tudo isso acumula nos jovens ali, às vezes, uma vontade de conhecer mais, né, essas áreas de economia, de sociologia, seja o que for. E economia foi o que eu escolhi. Foi o que escolheu, que legal, cara. E assim, para deixar muito claro para as pessoas, que as pessoas ouvem essa palavra, mas não sabem o que é. O que é economia? Economia é a disciplina social que estuda a atividade produtiva da sociedade. Sim. Resumo, é isso. E como é que está a economia no Brasil nos dias de hoje, cara? O Brasil tem um sistema econômico que hoje em dia está se recuperando ainda da pandemia. Isso fez a gente produzir menos, né? Gente foram demitidas, tem muita gente também que teve que declarar falência, então isso reduziu a atividade produtiva e aí os economistas perceberam isso. Então, se eu te digo hoje isso é porque confirmado, teve uma redução na produção no Brasil nesse período, né? Sim. Então a gente está em recuperação agora. Então, claro, tem a ver com a pandemia, então no mundo inteiro foi assim, a economia foi lá embaixo, então. Ela retraiu, né? Ela encolheu em vários lugares a produção, vários países. Isso foi por causa da pandemia, então mesmo, para deixar bem claro, e não tem a ver com o governo. Foi a própria pandemia. Os governos mundiais, então, não tinham o que fazer exatamente com isso. Não, a economia quem participa é a sociedade e os governos, né? Sim. Então são esses dois agentes econômicos que se diz. Então o que acontece? A sociedade foi ordenada pelo governo a ficar em casa, correto? Sim. Então o governo atuou sim, mantendo as pessoas, olha, a situação de saúde mundial é essa, a Organização Mundial da Saúde, né, decretou que fosse feito um isolamento. E esse isolamento, querendo ou não, ele vai reduzir a produção, e foi isso que aconteceu no mundo inteiro. O Brasil, ele pode ser um dos melhores em economia do mundo devido a produções que tem, ou por ser um país de terceiro mundo, não? Olha, o Brasil tem uma moeda relativamente inferior comparada dos demais países, né? Países mais fortes, moedas mais fortes. Mas assim, hoje com tanta tecnologia, né, o Brasil está mais aberto a vários serviços, a várias áreas de trabalho que antes não haviam. E isso está fazendo o Brasil crescer e se tornar um país com, digamos assim, um estilo de produção mais desenvolvido do que antes. Antes ele só produzia coisas alimentares, né? E agora o Brasil está produzindo serviços industriais, serviços de tecnologia. Então o Brasil está ganhando um potencial aí para vir se tornar um país melhor. Claro. Nesse sentido. Qual foi a época assim de uma melhor economia assim para o Brasil? Assim, teve um período bom assim que, olha, esse foi o ápice, o melhor.
A gente vê a economia de vários ângulos, né? Então, durante a década ali de 40, 50 ali, depois de Getúlio, né, que ele consolidou as leis do trabalho, isso foi um passo. Então, aqui nos governos recentes, teve outro passo, no governo Lula, enfim, teve passos até hoje, né? Mas é sempre algo altos e baixos, né? Algo cíclico. Sim. Né? O Brasil tem passado por algo cíclico. Então esses foram os períodos aí, esse período aí de consolidação das leis do trabalho e agora esse período mais recente aí que teve programas habitacionais enormes, né? E isso melhorou um pouco aí a situação. E a economia está voltando a estabilizar pouco a pouco, ou não, está meio parada, meio fraca? Pois é. Assim, agora a gente teve aí divulgado, né, dados oficiais das agências de coleta, de pesquisa, de estatística, dados oficiais do emprego, né? Então, nesses dados eles divulgaram que teve uma diminuição do desemprego, ou seja, aumentou o emprego, né? Quando reduz o desemprego, é porque tem mais gente empregada. Sim. Então esse dado foi divulgado, essa informação. Claro. Outra informação também foi de deflação, que é o inverso da inflação, né? Ou seja, ela é a redução do preço, né? Então teve aí um dado oficial que mostrou uma deflação, uma melhora nos preços. Ainda estão altíssimos, sem dúvida, mas tivemos esses dados oficiais agora essa semana aí passada. E a respeito de família e economia, né? Qual é a maior dificuldade hoje em dia para uma família assim, tratar com economia? Pois é, a economia de casa, né? Isso. Pois é, hoje em dia as pessoas rapidamente reagem aos preços, então inflação, preços altos, as pessoas reagem, mudam, comem menos carne, né? Uma família mais humilde, ou de repente gasta menos gasolina, né? Enfim, então as famílias elas reagem às mudanças de preço. Então é assim que tem lidado as famílias, né, com a situação do Brasil, sempre. Qual conselho você daria para uma família fazer uma boa economia, assim, Eu diria para elas reagirem da maneira certa a essas mudanças de preço, né? Então, muitas coisas assim a gente acaba cortando sem necessidade, né? Muitas coisas a gente acaba, digamos assim, por exemplo, eu não posso me assustar e demitir funcionários de repente, né? Então, isso seria uma decisão exagerada. Então, o que eu diria? É tomar cautela assim, na decisão que tu vai tomar a partir do que tu consome ou do que tu produz. Para as famílias mesmo que consomem, a minha dica é mais mudar para alimentos que possam substituir o que tu já consome ali, de repente mudar de vez em quando, trocar o etanol por gás, enfim. Fazer umas mudanças, umas trocas. Comprar online em vez de comprar na loja, que é mais barato, a roupa, né, o utensílio, enfim, a alimentação também é mais barato online. Hábitos assim, tanto para produtores quanto para as famílias. Claro. Né, vale para os dois. O cofrinho dentro de casa ou no banco? Bom, o banco, todo mundo sabe que o banco, ele parte do que ele tem depositado lá, ele empresta, né? Sim. E claro que ele tem os controles lá, você nunca vai chegar no banco e ele vai dizer que está sem o seu dinheiro. Mas é uma possibilidade, então assim, eu guardo no banco, né? Não tenho esse medo. Mas para quem tem esse medo aí, quiser guardar em outro lugar, pode guardar numa corretora de valores, não precisa ser num banco. Tem uma corretora de valores que dá para também guardar também. Pode guardar na corretora o dinheiro, né? Deixar ele ali num título público ali, que é, digamos que uma poupança também. Claro. E é seguro às vezes, né? Sim. Porque aí é o governo direto, não é o banco, né? Então pelas corretoras você pode guardar ali também, comprar um título do governo. Isso é uma maneira de guardar também. Ou debaixo do colchão, ou deixar no banco. Tem uma história de um camarada que guardou tanto dinheiro embaixo do colchão que esqueceu, e aí o dinheiro venceu, já não valia mais, né? Até rolou nas redes sociais esse tempo. E tem uma outra história de alguém que guardou dinheiro embaixo do colchão e estava com bastante dinheiro, que teve medo de guardar dinheiro no banco, porque achando que o banco podia quebrar, e a casa pegou fogo e perdeu todo o dinheiro.
Todos os lugares onde tu vai guardar dinheiro tem risco, né? Olha Enquanto aí, o dinheiro é papel, moeda, não é mais ouro, né? Que antes dava pra enterrar em qualquer lugar. Tanto risco no banco quanto dentro de casa, né? Tanto quanto dentro de casa tem. Tá. E qual é a melhor opção, assim? É poupança? É banco de ouro? Qual é a melhor poupança, lugar para se guardar dinheiro para o crescimento, para render? Olha, para guardar dinheiro, para render, é num título, né? Um título do governo, como eu mencionei, né? Tu não bota na poupança, simplesmente no banco. É num título do governo, porque ali ele tem um rendimento maior que a poupança. Se é para guardar seguro e com rendimento, essa é a maneira de guardar com seguro e com algum rendimento. A maioria fala em poupança, uma poupança, sempre foi isso, né? Parece que, tipo assim, não queriam apresentar outros meios para que o pobre viesse a crescer. E sempre foi falado em poupança. Sim. E agora, quem sabe, desenvolvendo nessa conversa, você pode nos aconselhar de que forma fazer para que, né, venha ter um bom rendimento no futuro, né? Claro, virão rendimento, sim, desses títulos. Porém, sempre teve lá, né, que a gente não tinha essa informação tão popular assim, né, tão acessível quanto é hoje, mas sempre teve. Agora, crescer mesmo, o dinheiro não vai, ele vai ficar guardado, poupando, rendendo alguma coisa, né? Para crescer, sim. O dinheiro, guardando, não vai crescer. Sim. Né? E como é que tu vê a economia daqui a uns anos, assim? Que uns anos eu vejo o Brasil como um país melhor, né? Justamente por estar se desenvolvendo outras áreas dele, áreas mais voltadas à indústria, áreas mais voltadas à tecnologia, né? Serviços de informação, serviços da internet. Tudo isso faz o Brasil produzir outras coisas que ele não produzia, e isso faz, assim, eu acreditar que ele vai melhorar um pouco daqui pra frente, de repente. Sobre a vida das pessoas, assim, sabe? Uma coisa que me chama muito a atenção é que as pessoas, quando vão falar dinheiro, aquele negócio todo, né? Às vezes não tem ali, né, algum bem dentro de casa, né? E prefere comprar, principalmente gurizada, vou comprar um tênis de R$1.300, ou vou comprar um iPhone, né? E não pensa, né, numa economia para o futuro, né? Isso está acontecendo muito nos dias de hoje, né? O que você acha disso, assim? Você é jovem, você é novo, né? Sou jovem, sim, faço muito às vezes... Repara isso, tem essa noção, consegue reparar, está acontecendo muito isso ainda? Preferem comprar coisas caras do que pensar no futuro, numa economia para o futuro? Aí a gente sempre foi bastante assim do momento, né? Eu vou comprar isso porque tá caro. A gente às vezes quer satisfazer as nossas necessidades. E não é ruim. Tu comprou um telefone caro, aquele dinheiro lá, ele virou salário de outras pessoas. Né? Ele encheu barrigas. Sim. Entendeu? E essas pessoas que ganharam em salário esse dinheiro gastaram com outras. Então esse dinheiro vai ficar aí circulando e virando salário eternamente. O fato é que não vai ser ruim nesse sentido. Agora, realmente, se tem necessidades mais específicas, que tem que dar mais preferência para algumas necessidades tuas, é bom sempre ter parcimônia, ter, digamos, uma escolha mais econômica, né? Comprar alguma coisa mais pelo motivo de utilidade do que de luxo, né? Por aí vai. O desemprego, né? O desemprego veio bastante nessa pandemia, fortemente. Né? Mas tem muitas empresas que quebraram, né? Quebraram. E como muitas empresas também, né, nasceram, muita gente fez o MEI. Nasceu. A economia, cara, na vida... Qual é a diferença da economia na vida dessas pessoas aí que, eles tinham seus comércios, seus negócios? Por que quebrou, cara? Sabe? Pois é. Às vezes negócios grandes, por que quebrou, será, cara? Negócios grandes que não pareciam que iam quebrar nunca. Não pareciam que quebrar, né, cara? De repente quebraram. Assim, tem muita coisa que quebrou porque não tinha, o consumidor não ia comprar. Então mesmo que tu, né, seja enorme de grande, às vezes essa empresa enorme de grande, ela é financiada por várias dívidas, né, por vários empréstimos. E aí, naquela ausência de consumidores, né, não tem gente para consumir, todo mundo preso dentro de casa. Não tem dinheiro para pagar. Essa empresa não teve pagar esses empréstimos. Então o que ela faz? Ela ou declara falência ali, ou ela vende os seus imóveis, né, o que ela tem de físico para vender, pagar a dívida. Então nesse caso aí acaba falindo algumas companhias que eram grandes, que parecia que não tinha como
quebrar, né? Como quebrar. Não, eu tô entrando nesse assunto contigo porque às vezes vem algumas pessoas aqui que deixaram seus locais de trabalho, foram demitidas e hoje, sei lá, montaram um salão de cortar cabelo, né, manicure, pedicure, trabalham com sobrancelhas, e são pessoas que estão crescendo, vendedores, assim, sabe, de marmita, estão crescendo, sabe, e a gente não entende, pô, mas como assim, né, como é que pode... A gente nunca parou de consumir, né, então a gente teve que frear algumas coisas, digamos, parar de ir no salão de beleza ali, mas a pessoa não parou de ter essa necessidade, né. Então teve muita gente que soube empreender, soube se adaptar, né? Então muita gente quebrou, demitiu, muita gente então ficou sem emprego, mas muita gente soube se adaptar, porque soube que as necessidades ainda estão lá, só tem que saber como se adaptar, né? Então, e hoje a gente já está numa melhora um pouco mais firme, né, do Sim. que estávamos antes. Então acho que esse é o ponto, assim, tem gente que soube se adaptar. A força de vontade e a ter fé, né? Isso aí não tem barreiras contra isso. Sim, vai, isso é bem interessante, bem legal mesmo. O governo atual, ele preza pela economia ou é só um papo? Todo governo ele tem que mexer, tem que atuar ali, porque hoje em dia a gente tem um governo que no ordenamento jurídico dele, na Constituição dele, ele tem que garantir, digamos que, direitos básicos para a população. Que são... O Brasil tem uma Constituição de 98, né? E essa Constituição é recente, né? Ela tem o quê? 24 anos. Sim. Então, ela traz princípios bem modernizados, no sentido de garantir às pessoas que precisam direitos básicos. Então, o governo ele tem, por exemplo, quando está muito caro as coisas, né? O governo, o que ele fez? Ele tirou o imposto indireto das coisas, o ICMS, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse imposto ele aumenta o preço de tudo, então se tu tirar ele, tu está ajudando, baixando o preço das coisas. Sim. O governo ele foi obrigado a fazer isso para garantir esses direitos para essas pessoas que precisam. E ele faz isso de muitas outras maneiras, essa foi um exemplo. Claro. Né, de nosso governo, como ele atua. A guerra na Ucrânia realmente atinge o Brasil também? Também. Né? E o preço da gasolina, né, que chegou lá em cima, por qual motivo, assim, forte, o que aconteceu? Por que foi tão alta a gasolina, Tchê? Pois é, assim, a gasolina, ela é derivada do petróleo, e o petróleo, ele não é em todo lugar que tem petróleo, né? E tem alguns lugares que tem muito mais do que outros, né? Então, por exemplo, assim, o petróleo ele tem maior quantidade, é lá pro Oriente Médio, lá na terra dos árabes, né, dos muçulmanos, né? É lá que está quase tudo petróleo. Então, assim, muitas vezes o preço ele está cotado internacionalmente lá naquelas fontes lá, aquelas grandes fontes, né? Está concentrado lá. Então, se lá eles decidem cortar a produção, vai aumentar o preço, entendeu? Então, aí a gente tem essa cotação internacional que nos afeta, né? Que nos afeta. Claro que a Petrobras, a empresa estatal, né, do governo, ela pode escolher, não, a gente pega esse prejuízo aí e vamos manter o produto no preço, mas não foi o que eles fizeram, né? Não foi o que a direção deles fizeram. Mas enfim, né? Esses são problemas que o nosso país se encontra, mas a gasolina é um problema à parte. Ela é cotada internacionalmente, o preço dela, Sim. Mas ela se encontra quase toda, lá naquela região lá. Então é eles lá, um grupo chamado OPEP, né? Dos países exportadores de petróleo, esse grupo é que ele determina ali a cotação, basicamente. No que essa guerra na Ucrânia prejudicou assim no mundo a respeito da economia? Bom, a guerra da Ucrânia, ela prejudicou muito a questão de outras coisas, como a gasolina, que são concentradas naquela região lá da Ucrânia. Então, na Ucrânia tem muito concentrado grãos, de diversos tipos de grãos que a gente aqui dentro, no Brasil, usamos para produzir bens e serviços. Então, digamos assim, é uma matéria-prima de muitos produtos aqui do Brasil. E se essa matéria-prima está muito cara, né? Está muito cara ou não tem ela no mercado, como é que a gente fica aqui? A gente é afetado, a gente tem que aumentar o preço das coisas. Sim. Então, o que aconteceu lá na guerra? Não estavam saindo navios lá para entregar os grãos, e aí o que eles fazem? Eles
aumentam o preço, né? Porque tem pouca coisa, tem que ter muito mais preço para poder trazer mais quantidade, né? Sim. Quando ela está limitada lá. E foi o que aconteceu. Estava limitado lá as embarcações, então aumentaram o preço. E aí esse preço que aumentou lá, aumentou aqui também. As coisas aqui feitas com grãos de lá. A Ucrânia e os grãos. E a Rússia? O que o Brasil tem da Rússia, assim, lá? Porque o presidente teve vindo lá também, né? Apareceu. Pois é. Tem alguma coisa que a gente tira da Rússia que também sim, nos afeta? A Rússia é um país gigante, né? É um país que é economicamente, digamos assim, é um país muito forte. Então ele é produtor de petróleo também. Ele é produtor de grãos também, não só a Ucrânia, mas a Rússia também. E ele é nosso parceiro na questão dos fertilizantes. Opa! A indústria química da Rússia produz fertilizantes e envia para o Brasil, vende para o Brasil. Sim. Na guerra, eles cortaram essa produção e isso levou ao que a gente, né, sabe que é o aumento de preço. Então aqui a gente no Brasil ficou afetado os fertilizantes que a gente usa para quê? Para fazer salada, né? Fazer arroz, feijão. Por isso que tudo subiu, porque o fertilizante que a gente usa aumentou de preço. E o Brasil, o que fez? O Bolsonaro foi lá tentar uma conciliação, não sei se conseguiu, não anunciou, não divulgou o resultado que ele obteve. Sim. Mas o Brasil procurou outros lugares para buscar essa matéria-prima. No que os Estados Unidos, assim, pode atrapalhar na economia do Brasil? Muita coisa, né? É? Muita coisa. A gente também compra muita coisa dos Estados Unidos. Não só automóveis e roupas, né? Mas muitas coisas básicas também. Sim. Como alguns grãos também são eles que vendem. Alguns alimentos também vêm de lá, como, por exemplo, alimentos processados, né? E, enfim, o fato é que os Estados Unidos podem nos afetar de muita maneira. Mas como ele é um parceiro comercial do Brasil, ele tem muitas, digamos assim, muitas relações pacíficas. Sim. Não tem razões para ele prejudicar o Brasil, mas ele pode muita coisa sim. A gente hoje em dia importa vários alimentos processados e industriais, fora automóveis, veículos, né, computadores e roupas dos Estados Unidos. Aonde é que tu pensa em chegar assim com esse estudo da economia? Tu pensa alcançar onde? Chegar onde? Porque tu está estudando por algum objetivo, algum motivo também, né? Certamente. Uma pergunta grande essa que me fez. Não tinha parado para pensar ainda? Não, eu tinha parado para pensar sim, mas é uma resposta larga. Vou resumir. E eu quero chegar num lugar onde eu possa um dia desfrutar de uma vida melhor, né? Fornecer uma vida melhor para meus familiares e ter familiares, né? Porque hoje em dia para ter familiares é mais caro. Quero também publicar trabalhos, eu gosto de estudar também. Sim. E ter experiência, né? Trabalhar com os diversos ramos da sociedade, com os diversos produtores que a gente tem no Brasil, para conhecer melhor, né? O que precisa fazer para ser um economista assim já formado, respeitado? Como você, já pode trabalhar já como... Olha, que precisa... nos estudos, assim. Olha, hoje em dia... Quantas cadeiras para chegar na poltrona? Pois é, cara, hoje em dia eles cobram muita experiência com computadores, então tu saber lidar com as informações lá do teu emprego, com as informações da tua empresa, tu tem que saber mexer em programas de computador, às vezes em programação, tem que saber, mas o principal mesmo é tu se formar, né? Tu faz lá 8 semestres na universidade e tu tem que ter uma experiência também com estágio ou trabalhando em alguma empresa. Muitas empresas, eles querem uma pessoa que tenha esse ramo, ou os próprios donos assim querem eles, né, trabalhar na parte da economia da sua empresa? Hoje em dia o economista pode fazer assessoria, né? Por fora. Assessoria, ou ele pode ter um cargo mesmo de executivo, né, que se chama, e ter a própria empresa dele de consultoria, ou corretora, ou um banco ele pode abrir se ele quiser. Ou ele pode trabalhar um cargo executivo indicado por alguém do governo, né, da administração pública que se fala, né? Então tem todas essas possibilidades aí para o economista. Se te chamarem para dar palestra, tu já está pronto para dar palestra ou ainda não? Olha, é o primeiro passo, tô dando hoje aqui, né? Olha aí, ó. Talvez isso me deixe mais pronto do que ontem. Dali a pouco, né? Aconteceu com, né, Digão, com o Mímico aí, ó. Tudo é possível, né? Não descarta essa possibilidade, né? Pronto a gente nunca tá, mas preparando eu já tô. Então tá bom, cara. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela tua presença, né, pelos teus
conselhos aí, pela tua ajuda. Serve, né, de grande ajuda, de grande apoio aí essa conversa aí, né? Nem todo mundo entende de economia e as pessoas às vezes não procuram estudar, a não ser procurar vídeo no YouTube para tentar entender. Então, né, que procurem esse vídeo então para tentar entender um pouco, né, de economia. Tomara que tenha ajudado. Com certeza. Tem instruído, trazido uma orientação. Com certeza mesmo. Te agradeço, João Gabriel, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por participar conosco nesse espaço DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. E lembrando que no dia 9 de outubro estaremos lançando o nosso primeiro livro chamado Um Toque no Poema, na qual você é convidado para adquirir o exemplar ou aparecer no espaço DR Café nesse dia, né? Eu quero agradecer aos empresários que estão apoiando esse projeto aí, na qual o logotipo foi passando aí ao decorrer do vídeo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, João Gabriel. Eu que agradeço. Né? Todas as bênçãos dos céus para a tua vida e toda a sorte do mundo aí na tua carreira, né? No teu projeto. E se alguém quiser, né, contratar para uma palestra, uma conversa, um aconselhamento, João Gabriel, né, é só deixar aí uma mensagem aí nas redes sociais, que a gente passará o e-mail dele nas redes sociais mesmo, no próprio YouTube aí, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e até o próximo podcast, beleza? Prefeitura aí como na cidade aí, como na parte do esporte. E aí eu não vi, né? Não sabia que podia acontecer, não vi. Fui ver em casa, velho. Não tinha gravado o áudio, meu. Tá. E eu disse pra ele, que vergonha que eu fiquei, meu. Só que daí eu consegui conversar com ele, ele vai voltar de novo aí. Ah, vai voltar, vai conseguindo o retorno dele. Porque esse era o perigo, não, né? depois os caras ficam meio assim, né, meu? De voltar, claro. Não, o cara tá botando de todo mundo. Não, por que só o meu que não deu, né? Ficou uma coisa chata, né? Sim, fica estranho. Então vamos lá.